O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Ajude este projeto, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Diversos povos antigos acreditavam que a origem da vida estaria relacionada a uma ou mais divindades. Os sumérios acreditavam que os deuses criaram a humanidade para servi-los em suas necessidades e desejos. Para os gregos, das relações entre os deuses, surgiu a humanidade. Às vezes eram relações amorosas e amistosas, outras vezes vingativas e violentas. Já os hebreus e os cristãos relatam que Deus pessoal criou tudo o que existe no universo, inclusive o ser humano. Esse conceito é chamado de criacionismo e é defendido até hoje pelos cristãos no Ocidente. Design inteligente. Alguns cientistas acreditam existir evidências claras de um projeto na natureza, o qual defende a existência de uma inteligência criadora. Porém, a ideia mais aceita entre os cientistas é a teoria da evolução, formulada por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Segundo eles, o ser humano teria surgido de um ancestral comum a várias outras espécies de primatas que ainda existem. Eles propuseram a ideia de que as mudanças geradas pela evolução e acumuladas ao longo de muito tempo poderiam produzir espécies com grandes diferenças em relação ao mesmo ancestral. Desta forma, uma espécie de macaco, após muito tempo, passou a andar em duas pernas, o que viria a ser os primeiros homens das cavernas. As recentes pesquisas na área da genética incluíram a ideia de que a distinção gradual das espécies ocorreu pelos mecanismos aleatórios de mutação e pela seleção natural. Sobrevive no ambiente quem melhor se adapta. Como não existe registros escritos. O estudo da pré-história é baseado na análise dos artefatos achados, através da arqueologia e da paleontologia. Desta forma é possível formular o modo de vida das civilizações antigas. Arqueologia, ciência que analisa a cultura material, que são os vestígios achados como monumentos, cerâmicas, pedras e ferramentas. Paleontologia, estuda os seres vivos que viveram no passado distante por meio de vestígios orgânicos como fósseis. Devido às dificuldades de saber a data dos vestígios arqueológicos, os cientistas passaram a utilizar o método de datação por carbono 14. Desenvolvido pelo químico norte-americano Willard Libby, no final da década de 1940. O método consiste em calcular a quantidade de carbono 14 que existem em alguns materiais, exemplo, madeiras, tecidos, sedimentos orgânicos, ossos e conchas marinhas. Como calcular o carbono 14? A quantidade de carbono 14 presente no material cai pela metade a cada 5.730 anos, período chamado meia-vida. Quanto menos carbono 14 tiver, mais antigo é o material. Então, se o material tiver só 1/4 de carbono 14, isso corresponde a 2 meias-vidas, igual a 11.460 anos. A pré-história teve 3 momentos distintos do desenvolvimento humano: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, período mais antigo da pré-história, vai do surgimento do ser humano até aproximadamente 12.000 ou 10.000 a.C. Neste período os humanos trabalhavam a pedra, atritando uma na outra até obter as formas de pontas de lanças, flechas, arpões, facas, raspadores e agulhas. Praticavam a cultura extrativista, buscavam diretamente na natureza o seu sustento, através da caça, pesca e coleta de alimentos. Eram nômades, periodicamente migravam de uma região para outra, sem moradia fixa, dormiam em cavernas ou abrigos feitos de madeira e ossos. A grande conquista humana deste período paleolítico foi o domínio do fogo. Neolítico ou Idade da Pedra Polida, foi mais ou menos de 12.000 a.C. até aproximadamente 6.000 a.C. O ser humano polia a pedra, em um buraco com água e areia, deixando-a mais acabada e aumentando a eficiência dos utensílios e ferramentas, como enxadas, foices, pilões e machados.
No período Neolítico, ocorreu a Revolução Agrícola, o ser humano desenvolveu a agricultura, através de técnicas rudimentares de plantio e colheita, que ocorreu quando perceberam que as sementes dos frutos que comiam, uma vez lançadas na terra, germinavam e passavam a produzir os mesmos frutos. Os grupos passaram a ficarem nos lugares, comunidades sedentárias, aprenderam a identificar as estações, períodos de seca e de chuvas, aprenderam a fazer objetos em cerâmica, utilizados no armazenamento de líquidos e alimentos e em outras atividades do dia a dia. Idade dos metais, período mais recente da pré-história, em termos gerais, refere-se aos 2 últimos milênios antes da invenção da escrita, entre 6.000 a.C. até aproximadamente 4.000 a.C. Idade do Bronze, foi da invenção da escrita até o século IX a.C. Neste período, o ser humano passou a dominar a fusão de metais, dando origem à metalurgia, promovendo mudanças importantes no modo de viver de várias populações, pois passaram a usar os metais na confecção de utensílios e ferramentas. Primeiro utilizou-se o cobre, material maleável e de fácil modelagem, porém não muito resistente. Depois utilizou-se o bronze, liga de metal mais dura e resistente que o cobre. Por último, os humanos descobriram o ferro. O ferro, quando misturado a outros elementos químicos, produzia ligas bastante resistentes e duradouras, possibilitando a produção de armas, instrumentos agrícolas e demais utensílios de uso cotidiano mais eficazes. Foi na Idade dos Metais que teria surgido as primeiras cidades, com habitações sofisticadas e novas formas de organização e gestão das comunidades. E aí, pessoal? Bora para o quiz?